Olá, meus amigos e amigas. Já tem alguns dias, algum tempinho que eu não publico nenhum vídeo aqui, porque a minha vida passou por uma mudança de cidade, de estado, e até eu posso fazer depois um vídeo sobre isso também. Eu acho que é algo que muita gente já passou aqui e também vai passar, porque eu não imaginei que a minha vida fosse mudar tão rapidamente assim. E hoje, durante o meu momento com Deus de oração, eu pedi a Ele uma palavra para que eu trouxesse para vocês. Já tem alguns dias que eu venho tentando, dentro de mim, realizar, fazer um vídeo, e a gente vai percebendo que tem os momentos que, se a gente não só simplesmente fazer, a gente vai passar os dias, e tenho recebido sempre comentários aqui nos meus vídeos anteriores. Isso foi um estímulo, inclusive, para fazer esse vídeo de hoje, e eu desejo que ele chegue até você de uma maneira profunda, e eu gostaria de fazer uma oração junto com você antes de gravarmos esse vídeo. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha conduzir este momento aqui, Pai. Que da minha boca venha discernimento, venha palavras de sabedoria para chegar nos corações certos, Pai. Que este vídeo possa chegar naquela pessoa que tem orado, Senhor, e desejado uma palavra de vida, uma palavra de refrigério. E que assim seja esse momento, Pai. Eu te peço que conduza-me segundo a Tua vontade e o Teu desejo. Que o Senhor me use, Pai, para que eu possa alcançar as pessoas certas no momento certo. Que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria e discernimento da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto eu estava hoje no meu momento de oração, o Senhor me trouxe o Salmo 34. Salmo 34 é um salmo de Davi, até está escrito assim, né? Salmo 34, de Davi, quando ele fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Nesse salmo, Davi está trazendo pra gente uma esperança de que no Senhor a gente consegue vencer grandes inimigos, conseguimos vencer grandes batalhas. E nos últimos tempos eu enfrentei uma mudança de estado, de cidade, e eu pude entender que o Senhor, quando Ele quer mover a nossa vida, quando Ele quer fazer algo em nossa vida, Ele faz. E a gente precisa estar com o coração disposto. Eu falo sempre que Jesus não escolhe por classe social, Ele não escolhe por conversão necessariamente, Ele escolhe por coração aberto. Sabe, eu fico imaginando Jesus pairando por aí e vendo os corações que estão ali abertos para Ele, e Ele vai e se introduz ali e faz a vontade dEle. Tem muita gente que está na igreja e não está com o coração aberto para o Senhor. E tem fases que a gente pode viver que nos distanciam do Senhor. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal que fala sobre para você não flertar sobre aquilo que você não está curado. Porque muitas vezes aquilo que você ainda não está curado é algo que não te deixa perto de Jesus. Então a gente precisa às vezes ser obediente. Eu falo por experiência própria. Eu fiz muitos pedidos, eu fiz orações para que o Senhor me alinhasse com a vontade dEle. E no momento que algumas coisas foram acontecendo na minha vida, eu precisei ter o discernimento de entender que aquilo ali podia fazer parte daquilo que o Senhor já estava promovendo na minha vida. Que é o distanciamento de algumas coisas e pessoas para proximidade com Ele, que é o meu objetivo. Porque, gente, pense comigo, se eu vivo com um Deus do ontem, do hoje, do amanhã, e Ele sabe o meu amanhã, por que eu não vou crer que o que Ele está fazendo na minha vida hoje é para não me colocar em um caminho que vai me distanciar dEle? Qual a forma mais rápida que eu vou conseguir me alinhar, me aproximar verdadeiramente daquilo que Jesus deseja de mim, é estando perto dEle? Então, como eu posso ser mais assertiva nas minhas escolhas hoje? Estando conectada. Por quê? Porque Ele vai me guiar, Ele vai me direcionar. E aqui no Salmos 34 tem muitas partes assim interessantes, mas Davi começa falando assim: bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Sempre. Ele não está dizendo que o lábio dele louvará hoje, agora. Ele está dizendo que os lábios dele sempre louvarão. Ou seja, enquanto eu existir, enquanto eu tiver vida, Senhor, meus lábios sempre te louvarão, glorificarão o teu nome aqui na terra. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Imagine quantas pessoas, se a gente for parar para conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, quantas dessas pessoas estão passando por aflições. E quantas pessoas, às vezes, só precisa que a gente traga uma palavra de refrigério. Acho que
Tem muitas situações em nossa vida que nos fazem afastar brevemente do nosso momento com Deus, da nossa intimidade. E às vezes a gente só precisa trazer para essa pessoa uma esperança através da nossa vida, da nossa educação, da nossa fé, do nosso movimento, da nossa gentileza. São traços, gente, do nosso amor, são traços de quem carrega o Espírito Santo do Senhor. Então, às vezes, uma simples atitude da nossa parte pode fazer com que um outro coração se volte mais para Deus. Tem aqui uma parte que fala assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Novamente, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os temores. Essa parte é muito forte porque na própria palavra do Senhor fala, inclusive tem até uma música que fala assim, né? Buscar-me-ei e acharei-me. Porque você vai buscá-lo e você vai achá-lo, você vai encontrá-lo. Obviamente que você só vai encontrar ele no lugar que ele pode habitar. Não adianta você falar assim, eu fui numa festa, fui nos bares e não encontrei Jesus, eu não senti Jesus, mas ele não habita neste lugar. Você precisa se encontrar com ele no secreto para que nestes lugares você possa fazer com que outras pessoas o percebam. Mas não é lá que ele habita. Então, o Senhor fala, buscar-me-ei e acharei. Você vai achá-lo se você buscá-lo com o coração. Gente, eu falo que eu tô muito conectada com Deus, mas os meus momentos mais profundos de intimidade, oração da madrugada, não têm acontecido. Mas isso não significa que eu não estou próxima de Jesus. Eu me sinto conectada com Ele. Mas para ter mais, eu preciso dar mais, eu preciso doar mais. Não tem como você... Eu já trouxe esse exemplo aqui, sobre relacionamento, por exemplo. Quando você tem um relacionamento, você precisa se dedicar, você precisa dar amor, e tudo isso você vai receber, né? Não que você dá para você receber, porque Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente sempre quer ser amado, seja por Jesus, por pessoas. A gente não quer ter um tempo de validade de amor, né? De ser amada. A mesma coisa o Senhor pede de nós. Então, quando nós nos conectamos com o Senhor, nós entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu estava falando isso no meu Instagram há 2 dias, que nós estamos focando na ferramenta da nossa vida. O que é a ferramenta? É o nosso trabalho, o lugar onde estamos, achando que isso é o nosso propósito. E não, isso não é o nosso propósito. Isso é o nosso lugar de passagem, muitas vezes. Para quê? Para que o Senhor resgate uma vida. Para quê? Para que outras pessoas conheçam a Cristo. Para quê? Para que algo na sua vida se cumpra para o próximo passo. Então a gente precisa estar desapegado das coisas do mundo, seja lugares, pessoas, profissão. Desapegado, gente, porque o Senhor pode vir como um vento de repente e tirar tudo da nossa vida. E a gente vai se sentir só, sem as coisas. Não, mas quando você serve a Cristo, você entende que quando a mão dele passa pela sua vida, não tem como não ser transformado. Não tem como ele te deixar faltar. Tem coisas que a gente precisa aprender e a gente só aprende no deserto. Por quê? Porque quando a gente está no lugar de abundância, a gente não consegue, muitas vezes, reconhecer coisas que ele tem para nos falar. É no lugar do deserto que ele prova a nossa fé, a nossa dependência, né? A gente vê aquelas pessoas que estavam no deserto, quando todos os dias o Senhor enviava maná. E quantas pessoas, mesmo sabendo quem era ele, ainda assim queria guardar o alimento para o dia seguinte. Se ele disse que vai prover, ele vai prover. Gente, o testemunho da minha mudança de cidade é muito isso. Eu quero compartilhar isso com vocês em um outro momento. Mas no mais, eu preciso vir trazer essa mensagem. E aí a gente pode continuar assim. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. E aqui no final do Salmo, para encerrar, o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Gente,
Isso é muito especial, porque nós estamos vivenciando um momento de guerras, uma profundidade espiritual, de uma maneira que muitos olhos não conseguem ver. Obviamente que existe a colheita daquilo que se planta. E falando a nível mundial, tem muita política envolvida. E a gente sabe que dentro desse meio político existem muitas coisas que podem estar interferindo e contribuindo para essa manifestação do que tem acontecido no mundo. E o que eu tenho para dizer para vocês é o que está aqui nesse Salmo 34. Aqueles que no Senhor se refugiam, ninguém que nele se refugia será condenado. Ninguém que nele se refugia. Então não importa o que aconteça com o mundo, não importa o que aconteça com o mundo, se está acontecendo coisas ruins, você sempre foque naquilo que você precisa fazer. O seu propósito, que não é o seu trabalho, não é a sua carreira, os seus bens materiais adquiridos. Seu propósito não é esse. Seu propósito é como você pode usar as ferramentas que o Senhor está te dando para você proclamar a palavra dele, para que mais pessoas conheçam Jesus. Porque lembra, a vinda dele, a volta dele será em um momento onde todo o mundo ouvirá falar de Jesus. Todas as pessoas, todos os seres viventes. Então que a gente possa acelerar a vinda do nosso Senhor, focando na eternidade. Eu tenho passado por um momento de, eu acredito que evolução espiritual. Eu já perguntei para Deus muitas vezes sobre a eternidade, e até que em alguns momentos de oração e de meditação na palavra, ele foi me mostrando como é esse lugar da eternidade. Eu até comentei com um amigo uma vez, eu falei assim, você já parou para pensar que a gente que vive hoje, somos cristãs, e temos essa felicidade de saber que servimos a Deus. Agora imagine, se eu já tenho vontade de falar para o mundo o Deus que eu sirvo, com alegria e amor. Agora imagine comigo, quando a gente estiver na eternidade. O Senhor promete que não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverão lágrimas, haverá felicidade. Então imagine se vivendo hoje no mundo de aflição, de problemas, de dificuldades, a gente já consegue sentir essa felicidade, essa alegria que vem dele. Imagina quando a gente estiver na eternidade, que a gente vai olhar um pro outro, todo mundo sentindo a mesma coisa, falar assim, meu Deus, você tem noção. E eu peço sempre a Deus, uma oração que eu faço, tenho feito muito. Senhor Deus, o Senhor Deus do ontem, do hoje e do amanhã. E se no amanhã o Senhor já viu algo que pode corromper o meu coração, que pode me tirar da tua presença, me afastar de ti, que o Senhor não permita, que o Senhor já quebre isso, já corte isso em nome de Jesus, para que não chegue até a minha vida, porque eu não quero sair desse lugar onde eu estou hoje, que é da presença dele. A minha vida foi transformada, gente, a minha vida foi transformada. Eu falo sempre, se existe alguém que acredita que o Senhor não pode perdoar e te colocar perto, eu posso te dizer que a minha vida foi uma vida usada para que possa mostrar que há redenção, sabe? Você pode se redimir dos seus pecados e viver uma nova vida, porque assim foi feita. E desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida tem sido completamente transformada. Não significa que servir a Deus não terão momentos de tribulações, até porque na própria palavra ele não nos inibe disso, ele não disse que a gente estará isento, mas a gente terá ânimo e felicidade, porque ele venceu o mundo. A gente passará por aflições, mas ele estará conosco, nos livrando, nos protegendo, nos ensinando, cuidando da gente. E muitas vezes nós passaremos por dores, porque precisaremos tornar as nossas dores um motivo de externalização da mão do Senhor. Então, existem algumas pessoas que só conhecerão a Jesus em algum momento de dificuldade da nossa vida, e outras conhecerão a Jesus através de momentos de felicidade. E a gente precisa pedir a Deus sempre capacidade de discernimento, sabedoria, de entendimento para aceitar os desafios que podem chegar em nossa vida, que a gente não desanime, que a gente saiba tirar o melhor daquela situação. Então, se existe alguém hoje que tem passado por momentos de dificuldade emocional, espiritual, material, eu sei que é difícil você enxergar, você crer algo que você não tá vendo, mesmo que o Senhor te prometa. Mas no momento da sua própria dúvida, ore pedindo a Deus que aquilo não permaneça em seu coração, para que você não duvide do agir do nosso Deus. O que eu desejo para você nesse primeiro dia do mês é que você possa viver grandes coisas na presença do Senhor, que você possa orar, você possa se conectar com pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo que você,
que é estar na presença de Jesus, conhecê-lo. Por quê? Porque nos dias de aflição e dificuldade, você precisa recorrer ao Senhor e ter pessoas que te estimulem e te incentivem a estar com Ele. Então, que o Espírito Santo do Senhor possa te visitar através desse vídeo, possa te dar um conforto, porque o Senhor, Ele é o Deus que promete e cumpre. E nós precisamos ser os filhos que somos, que ouvimos e devemos ser fiéis. Mesmo quando os nossos olhos não são capazes de enxergar o mover do que Ele tem feito em nossa vida. Isso serve para mim também, gente. Sempre que eu falo para vocês, eu falo para mim também. Para que no meu momento de crer, de acreditar, eu não seja diferente do que eu tenho trazido aqui para vocês. Então, que o Senhor venha nos capacitar todos os dias para que possamos estar prontos e preparados para tudo aquilo que Ele designar para a nossa vida. Então, que o Senhor te abençoe, que você esteja sempre aqui e que o Senhor esteja sempre nos guiando para que a palavra dEle seja proclamada hoje e para sempre. Então, um beijo e obrigada por assistir o vídeo até aqui. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar com você nesse dia, nesse mês e nesse ano que temos ainda pela frente.